Meus amigos, o Brasil acaba de ser pego de surpresa com uma decisão que ninguém esperava e que está mudando as peças do tabuleiro lá em Brasília. Lula tomou uma decisão drástica nos bastidores, que, claro, está provocando uma reação imediata e promete redesenhar o cenário político de 2026. O que aconteceu agora explode como uma bomba. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor, muito bom dia, um grande prazer ter você aqui nesta manhã de sábado, dia 11/4 de 2026. Eu só peço antes que vocês me ajudem a compartilhar, mande esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde você puder. Isso ajuda muito o canal a alcançar novas pessoas. E depois que você terminar de assistir esse vídeo, comenta aqui qual é a sua opinião, o seu posicionamento, o que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo. É importante que você não se cale, que você continue lutando pelo nosso Brasil. Comenta aqui também de qual cidade você está nos assistindo. É muito legal de saber de qual parte desse Brasilzão ou do mundo que você está nos vendo. Então comenta aí e, claro, se inscrevam aqui nesse canal. Aqui temos notícias todos os dias, de manhã, à tarde e de noite, sobre o que está acontecendo no momento. Então, se você gosta de se manter informado, se inscreve aí. Agora, sem mais enrolações, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção em cada detalhe desse vídeo e é importante que vocês assistam até o final para entenderem tudo. Olha aí. A estimativa do Tesouro Nacional considera a soma dos impostos pagos ao governo federal, a estados e municípios, em relação ao Produto Interno Bruto, o conjunto de bens e serviços produzidos no país. É quanto os impostos representam em toda a economia. A carga tributária chegou a 32,4% do PIB no ano passado. O resultado final ainda será divulgado, mas se a estimativa for confirmada, esse será o maior nível da série histórica. Esse aumento é explicado principalmente pelo peso dos tributos federais, com a maior arrecadação do imposto de renda retido na fonte, segundo o governo, um reflexo do crescimento da massa salarial. O resultado também foi puxado pelo aumento de tributos como o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. No ano passado, o governo elevou as alíquotas sobre operações de câmbio e crédito. Já a carga dos municípios teve uma pequena alta, puxada pelo crescimento da arrecadação do ISS, em linha com o crescimento do setor de serviços. Somente nos estados houve queda da carga tributária. Com esse novo recorde, 1/3 de toda a renda gerada na economia vai direto para os cofres do governo federal, estados e municípios. Segundo especialistas, um nível considerado alto demais para um país como o Brasil, ainda em desenvolvimento. A carga aqui está acima da média de nações da América Latina, de acordo com o último dado disponível de 2023. E abaixo da média da OCDE, que reúne 38 países, a maioria de economias avançadas. O último dado disponível é de 2024. Eu sei que é difícil acompanhar tudo que está acontecendo. Essas novas revelações, informações que estão vindo à tona em relação ao Banco Master, praticamente domina a nossa capacidade de atenção. Mas existe um escândalo que também está acontecendo, que pode ser muito mais prejudicial ao governo Lula do que o próprio Banco Master. O Banco Master, ele meio que vai destruir alguns ministros do STF. Agora, o INSS, o roubo do INSS, esse chegou na família do Lula. Irmão, filho, governo do Lula, tem ministro do Lula preso, ex-ministro, né? É o presidente da INSS. Só que agora surgiu um novo capítulo desse livro separado, que é o escândalo do INSS. Uma das pessoas que estava presa, que na verdade estão presas nesse momento, é esse cidadão aqui, ó. Se você não se lembra dele, o nome dele é Camizotti. Nome estranho, né? Olha o que aconteceu. Empresário confessa fraudes e assina acordo de delação com a Polícia Federal. É o Maurício Camizotti, que está preso desde setembro. Sabe o que o Camizotti fazia? O Camizotti, ele era o lobista do careca do INSS. Então preste bastante atenção. Camizotti é um desses que delatou a mesadinha do filho do Lula. Aquela mesadinha de 300 mil reais que era passado pelo careca para aquela empresária socialite lá, Roberta Luxinger, e ela repassava para o Lula ou em dinheiro ou às vezes em viagens internacionais como para a Noruega para assistir a Aurora Boreal. Esse cidadão que está preso e está vendo, acho que o filho dele preso também, membros da família, decidiu delatar e decidiu que vai falar tudo que o governo estava fazendo. Membros do governo do PT, do Lula, que está nesse momento buscando uma reeleição. Cara, eu estou falando que Deus está sorrindo para o nosso país. Então vamos lá, vou ler a matéria.
Empresário Maurício Camizotti, preso desde setembro por envolvimento no esquema de desconto indevido de aposentadorias e pensões do INSS, confessou a existência de fraudes e assinou um acordo de delação premiado com a Polícia Federal. A informação foi confirmada pelo Metrópolis. A APF já colheu os depoimentos do empresário, dono da companhia de área de seguro e plano de saúde, e enviou o acordo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que agora deve analisar. Aí ele controlava 3 entidades, né? Aqui estão as 3 entidades que ele controlava, e elas faturaram 580 milhões. Tá? No entanto, chega a 1 bilhão quando analisado desde 2021, que foi quando começou toda essa palhaçada. Por que isso é importante? Esse é o cara que falava que o Lulinha recebia a mesada do Careca do INSS. E aí, quando o Careca, olha que novela, o Careca do INSS ficou sabendo disso, né? Careca do INSS está preso também, né? E aí o Careca do INSS ficou sabendo e já está tomando uma ação. Vamos lá. Careca do INSS sente-se ameaçado por Camizotti e quer entregar políticos do PL, PDT e republicanos. Aí eu vou te falar onde é que está a nossa diferença com a esquerda. Não importa qual partido, quem seja. Se é ladrão e roubou de velhinhos, tem que ir preso. Então, o Careca do INSS delata tudo, mas também delata, porque isso não tem como você fugir disso. Delata como é que funcionava a mesadinha do Lula. O Careca, né, ameaçou entregar políticos do PL, PDT e republicanos que participaram da farra do INSS a depender do direcionamento da delação premiada do empresário Maurício Camizotti. Ele está mais ou menos falando o seguinte, ó, se o Camizotti delatar o povo do Lula e o povo do PT, eu vou delatar o povo do PL, PDT. Olha a negociação que está tendo de delação. Se ele não falar tudo, eu vou ter que falar, disse o Careca do INSS na manhã dessa sexta-feira ao interlocutor. Bom, nós temos um querendo delatar o governo, um querendo delatar todo mundo. Eu concordo com o Careca, tem que delatar todo mundo. Mas não tem como fazer uma delação sem explicar os 25 milhões para o Lulinha, sem explicar a questão do irmão do Lula ser membro diretor de uma das entidades que roubou e sem explicar a mesada de 300 mil reais para o Lula. E, por favor, delatem urgentemente. Por quê? Porque o Moraes, no desespero para se proteger, está querendo derrubar o processo de delação. Então agora, pessoas que estiverem presas não podem mais delatar, porque se elas delatarem, então seria nulo. Só que se o Moraes faz isso, ele anula o julgamento do Bolsonaro, que foi baseado numa única delação, que é a delação do Mauro Cid. Eu tô vendo isso. Que loucura! É muita coisa acontecendo. E elas acabam se influenciando umas às outras, porque enquanto o Moraes está tentando se defender, né, porque dos envolvimentos dele e da esposa com o caso do Banco Master, ele pode acabar impedindo a delação do INSS. Por isso que esse povo tem que delatar logo e, por favor, Polícia Federal, vaza as delações. O Brasil precisa saber dessa mesada do Lulinha. Lauro Jardim também é outro. Se não escrevesse Malu Gaspar, Mônica Berga, se não escrevesse em grande jornal, pesado, com força, apurando como estão e trazendo informações, já tinha um mandado de busca e apreensão contra si. Como aconteceu com o Luiz Pablo lá no Maranhão, acusado de perseguição ao ministro Flávio Dino. No que se refere à sua reportagem impecável, não há nenhuma perseguição. Há a prática jornalística. Ele apurou e revelou que o ministro Flávio Dino e família usavam informalmente, sem sessão formal e contra a regra, uma irregularidade, um carro que era para uso exclusivo do judiciário maranhense, estadual, cedido a Flávio Dino e família para passeio. Flávio Dino não podendo responder a esse uso, se sentiu perseguido. É a corrupção da palavra, né? Do atacar, do perseguir. O Luiz Pablo virou objeto de busca e apreensão no inquérito xandônico, investigação, né? Meus amigos, o Alcolumbre finalmente pautou para o dia 30 de abril a análise do veto do Lula ao PL da dosimetria. O PL da dosimetria tinha sido aprovado por mais de 300 votos e agora a tendência é que nessa análise o Congresso derrube o voto e com isso a pena dos réus do dia 8 e até do próprio Bolsonaro vão diminuir. Mas por que o Alcolumbre enrolou tanto para pautar o PL da dosimetria? Por que o Alcolumbre pautou agora? O que está por trás? Alcolumbre nunca dá ponto sem nós, sempre ganha alguma coisa.
Eu vou te contar o que está por trás agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu joinha, deixem o seu like. Bom, em primeiro lugar, vale dizer que o Alcolumbre estava demorando com esse PL da dosimetria por uma razão. Aliás, por várias razões, mas uma delas é a de que o Lula não ficasse exposto. Quanto mais o PL o veto fosse derrubado pelo Congresso, mais o Lula ficaria exposto. Seria o Lula sendo derrubado dentro do Congresso e isso o Alcolumbre não queria. Então, o PL da dosimetria ficou ali cozinhando, porque agora, ao ser derrubado, ninguém vai mais lembrar que o veto era do Lula, ninguém vai mais lembrar que o próprio Congresso está, com isso, desgastando uma decisão do Lula. O Lula deu a decisão para a claque dele e agora o Congresso vai derrubá-la sem que o Lula fique tão exposto. Mas não é só isso, tem mais por trás, tem um segundo motivo. E o segundo motivo é que o Alcolumbre, ao demorar para pautar essa sessão do Congresso, também quis que as CPIs e CPMIs e a pressão que estava nas costas dele para que CPIs do Master, etc., seguissem adiante, essa pressão passasse. E passou. De alguma forma, o Congresso conseguiu matar todas as CPIs e CPMIs que estavam ali sendo gestadas. Então, com isso, o Alcolumbre agora pode pautar o PL da dosimetria sem que haja uma pressão nas costas dele a respeito de que ele paute também sessões para que CPIs e CPMIs sigam adiante. E, aliás, a notícia que tem-se de bastidor é que o Alcolumbre fez um acordão para que as CPIs e CPMIs não mais fossem cobradas dele. E por isso é que ele se sentiu agora confortável para pautar uma sessão do Congresso. Mas tem mais, tem um terceiro motivo, e eu vou te dizer agora qual é. Ontem, né, no dia anterior, um dia antes do Alcolumbre resolver pautar esse PL da dosimetria, ou essa análise do veto do PL da dosimetria, a notícia é de que o Messias jantou com mais de 40 senadores, inclusive senadores da direita, e que ali se fez uma espécie de acordão também para que o Messias, a questão do Messias no Congresso, no Senado, fosse avaliada junto do PL da dosimetria para pacificar o país. Então é provável que o PL da dosimetria, o veto do Lula ao PL da dosimetria, esteja sendo pautado como uma espécie de troca da aprovação do Messias. Vota-se o PL da dosimetria, por um lado, faz-se um afago à direita e, por outro, faz-se um afago à esquerda, aprovando o nome do Messias. Olha, é impressionante como nada, absolutamente nada sai hoje do Congresso sem um acordão. Que o Alcolumbre nada saia das mãos dele, nenhuma ação que seja em favor do interesse público saia das mãos dele sem que ele leve algo, sem que ele consiga politicamente se hidratar, que ele, enfim, leve alguma coisa, sabe-se lá de que tipo, mas sempre algo que não é republicano. Enfim, vamos aguardar e vamos pressionar, porque se essa sessão for conjunta para aprovar o Messias e o PL da dosimetria, é preciso que isso seja barrado. Meus caros, eu tenho um convite para te fazer, você que gosta dos meus vídeos e da minha análise. Entre aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado, clique no link que está ali e você vai descobrir a minha comunidade. Veja o que é e venha fazer parte. Se olharem o histórico da farsa da trama golpista, nós vemos que a Carmen Lúcia ela estava bem fechada com Alexandre de Moraes, com o Toffoli, com o Gilmar. Ela era do grupo do Gilmar, e o grupo do Gilmar é Flávio Dino, Toffoli e Alexandre de Moraes. O Toffoli um pouquinho menos. O grupo, o núcleo duro mesmo, é Flávio Dino e Moraes. O que aconteceu? O que chega de informação de bastidores? Que a Carmen Lúcia, com esses escândalos do Master, ela começa a se descolar desse grupo do Gilmar. Então a Carmen Lúcia já não está mais fazendo parte desse grupo Moraes, Gilmar Mendes. Essa é a verdade. E veja que a Carmen Lúcia, ela sai do TSE um dia depois que ela é criticada por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes dá uma alfinetada na Carmen Lúcia, dizendo que o TSE está muito lento no julgamento das pautas eleitorais. Porque, se vocês olham historicamente o TSE não deixa de ser um braço do STF. Vejam, por exemplo, o Tagliaferro. O Tagliaferro era funcionário do TSE e prestava serviço para o STF. O TSE acaba sendo o braço sujo do STF.
Na prática é isso. Então há uma interferência muito grande do STF no TSE, que acaba sendo o STF eleitoral. É por isso que não tem razão de existir esse TSE, ele não tem motivo, né, prático a existir, senão ser o braço sujo do STF. E a Carmen Lúcia ela é criticada. Esse TSE aí, que era para servir ao STF, está demorando muito para julgar causas. E ela rebate ofendida. E daí no dia seguinte ela sai e diz: eu não sou apegada a cargos. Então, com certeza, a saída da Carmen Lúcia está muito ligada a essa crítica que ela recebeu do Gilmar, que vem especialmente ao caso das eleições diretas e indiretas do Rio de Janeiro. Tá, Marco? Então, isso mostra, essa saída da Carmen Lúcia mostra ainda mais que ela não está no grupo do Gilmar. Ela sai do TSE para mostrar, é um rompimento, Carmen Lúcia, com esse grupo do Gilmar Mendes. Por isso que ela entrega o TSE. Não vou ser serviçal do Gilmar Mendes e seu grupo aqui no TSE, que é uma continuidade do Alexandre de Moraes. Lembrem que esse atual TSE é uma continuidade do Alexandre de Moraes e ela sair agora de forma repentina é esse racha. Um broche era o acessório para indicar acesso a mulheres em um jantar de 2,7 milhões de Daniel Vorcaro. O banqueiro Daniel Vorcaro ofereceu um after party para convidados super VIPs que prestigiaram uma homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em Londres em 2024. Esse encontro teve uma peculiaridade. Após um nababesco jantar em um clube exclusivo para super ricos, Vorcaro distribuiu a um seleto grupo broches que davam passe livre para encontros íntimos com mulheres, as chamadas suicinhas. Somente o jantar custou 400 mil libras, cerca de 2,7 milhões de reais no câmbio atual. Os convidados desfrutaram de um ambiente refinado ao som do DJ Hugel e de outros artistas, como o cantor britânico Seal. A homenagem a Moraes foi prestigiada por integrantes da Cúpula dos Três Poderes, em abril de 2024. Ao seu estilo, Daniel Vorcaro bancou todas as despesas do evento, que durou 3 dias. Dos voos em primeira classe, jatinhos ao hotel, festas e mimos como uma degustação de whisky Macallan, tudo bancado pelo Master. Os convidados foram hospedados em um hotel de altíssimo luxo em uma das áreas mais nobres de Londres. As diárias variam de 8 mil a 22 mil reais, dependendo do quarto. O after para os super VIPs ocorreu na suíte presidencial desse hotel. A distribuição dos broches chamou a atenção entre os presentes, que ficavam se perguntando uns aos outros se tinham recebido o acessório. Antes de seguirem para a festa privada, os convidados participaram do jantar em um dos clubes privados mais famosos do mundo. Um ambiente que mistura restaurante de luxo, balada, networking e uma espécie de sociedade secreta da elite. Foi nessa ocasião que as autoridades participaram da degustação de whisky Macallan. Os detalhes da festa estão descritos em um relatório da Polícia Federal que apontou relações entre o ministro Dias Toffoli e Daniel Vorcaro. Esse documento tem 200 páginas e foi dividido em capítulos. O último deles narra o evento com foco na presença do ministro, que era o relator do caso do Master no Supremo. Não há, no entanto, a informação de que Toffoli tenha participado do after do broche. Foi esse relatório da Polícia Federal, que também expôs relações de negócio entre o ministro e o banqueiro, que levou ao afastamento de Toffoli da relatoria. Homenageado, o ministro Alexandre de Moraes estava acompanhado da esposa, Viviane, e não participou do after do broche. A delação do Vorcaro é tão bombástica que a Polícia Federal vai aceitar na hora? A Malu Gaspar acabou de revelar no Globo bastidores que mostram que a delação do Daniel Vorcaro está praticamente pronta e deve ser entregue à Polícia Federal e à PGR já na semana que vem. Mas o detalhe que me chamou mais atenção não é a data, é o que a defesa do Vorcaro está apostando. E eu vou te mostrar agora por que esse detalhe muda tudo. A reportagem revela que a defesa do Vorcaro vai concluir nesse final de semana a proposta de delação.
O pacote vai ter dezenas de anexos. Cada anexo diz respeito a um fato, a um criminoso, a alguém que ele está delatando que é relevante. E uma proposta ainda de pagamento de multas bilionárias vai junto com a papelada. Os advogados planejam apresentar tudo aos investigadores numa reunião conjunta já agora nessa semana que vem. E agora vem a aposta da defesa que me chamou a atenção. Lê aqui comigo, ó. No cronograma dos sonhos da defesa e do próprio Vorcaro, a discussão sobre a proposta levaria no máximo 2 semanas e depois da homologação, que imaginam que seria rápida, os depoimentos ocorreriam em 2 ou 3 semanas. E por que tanta pressa? Por que seria tão rápido assim? A Malu Gaspar explica aqui, ó. As estimativas são baseadas na crença de que as informações oferecidas na delação serão tão impactantes que o acordo vai ser fechado rapidamente. Gente, se percebeu? A defesa do Vorcaro está apostando que o conteúdo é tão explosivo, tão relevante, tão impactante, para usar a palavra aqui do artigo, que a Polícia Federal e a PGR vão topar na hora. Não vão querer correr o risco ou perder tempo. Isso é um sinal de que o Vorcaro vai entregar nomes pesados, muito provavelmente aqueles que nós já conhecemos. Moraes, Toffoli, políticos, figurões do mercado financeiro. Mas tem um outro motivo para a pressa, e esse é o que eu acho mais revelador. A Malu Gaspar conta que o Vorcaro ainda tem mais de 10 bilhões de reais espalhados pelo mundo em uma rede complexa de fundos de investimento. E ele está com medo de que os próprios gestores desses fundos estejam desviando o dinheiro enquanto ele está preso. Olha isso aqui, ó. Ele teme que uma parte relevante do dinheiro que distribuiu por fundos mundo afora já esteja sendo depenado das contas secretas pelos próprios gestores. Ou seja, o Vorcaro montou uma estrutura tão secreta para esconder o patrimônio que agora nem ele consegue controlar o próprio dinheiro de dentro da cadeia. E isso é bem factível. Por quê? Porque se o cara quer esconder bem, não pode estar no nome dele. Vai estar no nome de laranjas, de terceiros, e agora ele está com medo que essas pessoas estejam depenando o patrimônio dele. E a única saída para ele é entregar tudo aos investigadores o mais rápido possível, para que os recursos sejam bloqueados antes que desapareçam. Como disse a matéria, seria a forma mais segura dele usar o dinheiro que desviou para comprar a própria liberdade. E a força-tarefa montada para preparar a delação é impressionante. Cerca de 10 advogados, 2 escritórios, se revezam diariamente lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, organizando o conteúdo do celular do Vorcaro apreendido pela polícia, buscando documentos de corroboração, ou seja, que confirmem os relatos dele, registrando os relatos que ele pretende fazer. Agora, como ex-procurador da República, que trabalhou em várias delações, eu preciso fazer uma ressalva. Que ninguém se iluda achando que vai ser rápido e fácil. A própria matéria alerta isto aqui, ó. Certamente haverá embates em torno dos valores do ressarcimento e da multa a ser paga e dos benefícios que o Vorcaro vai pleitear. Não só isso, gente. Também vai ter debate em torno do que ele está entregando. Pensa o seguinte, só a fraude das carteiras vendidas ao BRB pelo Master é avaliada em 30 bilhões. Tem quantias bilionárias de fundos de pensão sob investigação. Fundos de pensão que colocaram dinheiro de aposentados seus lá e o dinheiro desapareceu. O valor total dos crimes pode ser ainda maior do que se imagina. E ninguém é bobo de primeira delação, nem na Polícia Federal, nem no Ministério Público Federal, que acha que o Vorcaro vai entregar todo o dinheiro de mão beijada e não vai querer ali esconder bilhões para ele mesmo. Ou até esconder fatos criminosos que ele acha que a polícia não vai descobrir. Então é esperado que exista um puxa e empurra, uma espécie aí de cabo de guerra da delação que sempre existe nos acordos e isso por si só toma tempo. Mas dessa vez parece que o relógio está correndo e correndo rápido, contra quem quer abafar e a favor de quem quer justiça. Conta aí pra mim, você acha que a delação vai sair na semana que vem? Me conta nos comentários o que você acha, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro para ter nossas análises exclusivas, prioridade nas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Hoje estou falando aqui diretamente de Chapecó para o mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, Deus abençoe você. Estou aqui hoje para uma pregação para os homens da igreja Jet Church e que Deus
possa estar nos usando para levar uma mensagem bacana de transformação para a vida das pessoas. Espero que você também possa ter um final de semana extraordinário na presença de Deus e nesse processo de santificação, um aperfeiçoamento que começa no momento que a gente decide buscar a Deus, seguir a Ele e só termina a nossa morte. Grande abraço e até o próximo vídeo. O governo do presidente Lula esperava que esse encontro entre ele e o Donald Trump acontecesse agora em abril, no máximo em março não aconteceu, em abril provavelmente não vai acontecer, porque seria uma ótima narrativa para apresentar na eleição aquela da química entre os dois presidentes. Mostrar que apesar das divergências, o presidente Lula e o Donald Trump mantêm um bom diálogo, especialmente depois que as tarifas foram retiradas, apesar da Magnitsky. Agora, como não há mais essa expectativa desse encontro, pelo menos não por enquanto, há o temor então de que Donald Trump faça algum movimento mais ostensivo na disputa eleitoral aqui no Brasil. Lembrando que na disputa eleitoral americana, norte-americana, o presidente Lula acabou declarando apoio a Kamala Harris, o que não foi muito bem digerido por Donald Trump e considerado um erro por muitos petistas e integrantes do governo. Presidente, só para a gente pular o assunto e fechar essa situação do caso Master, que é hoje um assunto, né, de muita repercussão no Brasil inteiro na política. O senhor é muito próximo, foi quem indicou o ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, numa entrevista, o presidente da República chegou a revelar que deu uma orientação ao ministro sobre o caso Master, né, para não permitir que Vorcaro jogasse fora a biografia dele, de Alexandre de Moraes. O senhor tem muito mais aproximação com o ministro do Supremo. Chegou a fazer alguma orientação nesse sentido? Como é que o senhor observa a situação do ministro diante das revelações sobre as relações que ele mantém com Daniel Vorcaro e o caso Master? Nenhuma orientação eu dei a ele, viu, Tainá? Porque eu conheço bem o Alexandre e sei que ele decide por conta própria. Assim como penso eu, as eventuais sugestões do senhor presidente da República, o Alexandre pode ouvi-las. Mas eu tenho absoluta convicção de que a decisão é exclusivamente dele. Não será uma ou outra afirmação, uma ou outra sugestão, uma ou outra orientação que ele receba. Ele saberá o que fazer, eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso digo a você que jamais me atrevi a dar uma orientação a ele, né? A Malu Gaspar, aqui no blog dela, mostra que essa discussão que a gente está falando aqui, né, que o cabo de guerra nos bastidores do Supremo em torno da eleição no Rio de Janeiro que a gente viu ontem. Então, que tem um impasse ali dentro do tribunal. Desta vez, o vácuo político fluminense impôs, de um lado, o ministro Alexandre de Moraes, que ela diz que defende uma eleição direta, e, por outro lado, a ministra Carmen Lúcia, que é favorável à eleição indireta. E até a gente falava ontem também lá na Central, como a Malu apura aqui pra gente, que pela primeira vez a gente vê essa divisão aqui, né? Porque Carmen Lúcia, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, ali o pessoal da primeira turma sempre votava muito coeso, vamos dizer assim. E dessa vez a gente viu ontem aquele incômodo, eles sendo muito educados e tentando ser elegantes para contrapor a ministra Carmen Lúcia, mas ficou muito evidente que ela defendia um posicionamento defendendo o TSE e eles de outro lado dizendo que esperavam que as coisas fossem um pouco diferentes. Pessoal, então corre lá em Brasília, é por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês para me ajudarem a compartilhar, me ajudarem a levar essa informação. É importante que o povo brasileiro entenda tudo o que está acontecendo. E olha só essa matéria aqui, pessoal, quero mostrar na verdade para vocês duas decisões do Lula. Uma, ele vai para cima do Trump novamente, prestem muita atenção, o mundo está difícil, Trump está aí ameaçando todo mundo, o Lula continua, né, volta aí a afirmar que tem sangue de Lampião e que por isso o presidente dos Estados Unidos tem que ter muito cuidado com ele, e ele continua incomodado do Trump acabando com as ditaduras do mundo. O presidente Lula afirmou nessa sexta-feira que a situação geopolítica está difícil, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está ameaçando todo mundo. Em tom de brincadeira, Lula disse que Trump não se voltaria contra o Brasil pelo fato dele ser nordestino e ter a descendência de Virgulino Ferreira da Silva, o cangaceiro Lampião. O mundo está difícil. O Trump está aí ameaçando todo mundo. O Trump não sabe o que é um pernambucano, senão ele não vai fazer uma ameaça nunca aqui. Se ele soubesse da minha descendência com Lampião, ele tomaria muito cuidado. Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brigaria com o Brasil.
afirmou o Lula. O presidente voltou a dizer que o Brasil não está interessado em se envolver nos conflitos globais e que, se desejarem a guerra, devem ir para o outro lado do mundo. Desde o final de fevereiro, ocorre um conflito no Oriente Médio, deflagrado após uma operação conjunta dos Estados Unidos e Israel, que culminou na morte do Ayatollah no Irã, Ali Khamenei. Os efeitos da crise respingam no Brasil, sobretudo no setor de combustíveis. E aí, né, o Lula, ele é muito contraditório, é inacreditável tanto que esse cara fala merda, vamos dizer assim. Ele ameaça o Trump, fala que ele não vem pra cima do Brasil porque tem que tomar cuidado, quem tem sangue do Lampião, que ele é um nordestino nervoso. E aí, na mesma frase, ele fala dizer que o Brasil não está interessado em conflito, que não quer guerra. Ele ameaça o presidente Donald Trump, ameaça o presidente da maior potência do mundo, e aí na mesma frase quer falar que não quer nada, nenhum conflito. É inacreditável, Lula. Parece que ele engana só os trouxas mesmo. Nós não queremos guerra, queremos paz. Queremos ter acesso à cultura, passear, estudar, namorar, brincar. Nós só queremos coisas boas. Quem quiser guerra vai para o outro lado do planeta, porque aqui somos a terra da paz e do amor e de quem não tem medo de ser feliz, disse ele. Lula e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, participaram da sede do campus do Instituto Federal, de São Paulo, que é a IFSP, em Sorocaba. A unidade foi construída a partir dos investimentos do novo programa de aceleração do crescimento. Então tá aí, mais uma vez o Lula vai para cima do Trump e tenta trazer um conflito que não deveria existir para cima do Brasil. Mas é bom, né? Pra gente é bom porque a gente quer de alguma maneira que o Lula sofra as consequências de tudo que ele fez no Brasil. E se não for pela justiça do Brasil, que tá um verdadeiro caos, que não funciona, não é justiça de verdade, que seja pelas mãos internacionais. E aí, eu queria mostrar para vocês também esse vídeo aqui da Daniela Lima, que era uma grande aliada, uma grande aliada desse governo e tem acesso a fontes lá dentro do governo e ela sabe que o que ela fala sobre eles é sempre verdade, porque eles trocam conversa. E olha só o que ela tá falando agora. Muita gente dentro do parlamento digamos, disseminador dessa tese, né, de que, mantido esse cenário de profundo aperto e, inclusive, com uma virada de Flávio Bolsonaro em pesquisas, né, numérica dentro da margem de erro, de fato, sim, mas em algumas pesquisas esse cenário acontece. Muita gente diz, dentro do parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro e se retiraria da disputa. Então, o presidente sabe disso, né? Então, como o Sakamoto disse, produziu um ruído e aí eu sinceramente não sei, não acho que cola a ideia de que fez isso para demonstrar respeito a decisão partidária. O Lula sempre teve maioria dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma grande ala ali que é ordem unida com o que quer o presidente, por óbvio, né, a chancela, uma candidatura à reeleição dele não está em questão, né, de haver risco a essa chancela, querendo Lula. E aí, então, acho que produziu um barulho, o Sakamoto, não consigo entender exatamente com que objetivo, mas que o presidente... na minha avaliação, sabia o ruído que ia produzir falando o que falou, não há dúvida. Pessoal, será que ele desiste mesmo? Será que ele vai realmente deixar a gente livre? Não aguentamos mais Lula. Tomara que ele perca essa eleição e ele nunca mais concorra. Pelo amor de Deus, até quando Lula vai? Essa é a pergunta que a gente fica fazendo, né? Eu quero perguntar para vocês o que vocês pensam sobre tudo isso que tá acontecendo, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É importante que você não se cale e que você continue lutando pelo nosso Brasil, tá bom? Então comenta aqui, deixa aqui também de qual cidade você está nos assistindo e, claro, se inscreva no nosso canal.